Nós vamos falar sobre tempos de crise, que também são tempos de oportunidade, né? Porque é nesse momento que a gente precisa estudar novas formas para tocar o nosso negócio e, quem sabe, até criar um novo, E é pensando nisso que a consultora de comunicação Ana Paula Mediolaro ministra na próxima semana a palestra Na Crise CRIE. Ela está aqui com a gente para adiantar um pouco sobre o que vai ser falado no encontro. Boa noite, Ana Paula. Gostei noite. Que quando eu falei teu sobrenome, tu fizeste assim, acertei? Corretamente. Todo mundo para no Mediolaro. Mediolaro. Exato. Você tá com italiano. Exato, italiano, origem italiana. É possível sair dessa... É até chato a gente ficar falando crise. Até a gente se pergunta se tem mesmo receio das pessoas. Na verdade, a gente sempre está vivendo alguma crise, né? E a gente não pode fugir da pauta do momento, que é a crise. Então, a gente está vivendo uma crise política, sim, a gente está vivendo uma crise econômica, sim, e a gente está vivendo uma crise social também, né? E, independente disso, as pessoas, as empresas, as organizações, elas são formadas por pessoas e nós temos as nossas crises pessoais também. Então, além de fatores externos, tem os fatores internos das organizações e tem os fatores pessoais de cada um que compõe a empresa. Então, falar em crise sempre é tempo de falar em crise, né? Porque esses momentos mexem muito com a nossa autoestima também, com a confiança, né? Será que amanhã o meu emprego ainda vai estar ali? Ou será que eu vou conseguir pagar meus fornecedores? Abala, né, todo mundo de alguma forma, né? É assim, essa instabilidade, né, esse receio do amanhã, né, esse medo, infelizmente, está nesse cenário agora, está nessa pauta, e o que a gente tem que fazer, né? E eu, como uma consultora de comunicação, eu preciso orientar as organizações, profissionais liberais, para usarem estratégias de comunicação para se sentirem um pouquinho mais seguros, né, nesses tempos de crise, né? Usando estratégias de comunicação, principalmente com questão de relacionamento com os seus públicos internos e externos, os clientes, de fato. O consumidor mudou, né, Ana Paula? Muito. Nos últimos 10, 15 anos, o perfil do consumidor mudou muito. E eu falo muito isso, né, no meu trabalho. Há uns 15 anos, mais ou menos, as empresas detinham todas as informações referentes aos seus produtos e serviços, né? Depois que a internet, né, se massificou de fato, os consumidores detêm as informações. Então, ele é um público muito mais exigente, né? Então, a empresa, ela precisa se adaptar, ela tem que ter um olhar muito mais atento, né, às necessidades desse consumidor, ela precisa dar um retorno imediato a esse consumidor, né? Porque hoje, com as redes sociais, né, enfim, não adianta a organização ter um canal de comunicação se ela não vai dar feedback, né? Quando, de fato, o cliente, o consumidor está pedindo esse feedback, essa atenção. Então, ali é um dos pulos do gato, né, da organização, ela se manter e se sentir mais segura nesses tempos. O que eu sempre oriento é o cuidado no relacionamento com o cliente. Porque o que acontece? Nesse tempo de crise, está todo mundo ansioso, está todo mundo nervoso, está todo mundo muito explosivo, né? E a gente acaba descarregando na primeira pessoa que chega. Só que a gente tem que pensar assim, a gente vive hoje, não vive 8 horas para o trabalho, a gente vive 12, 16, a gente vive em função de trabalho. Também muito em função das tecnologias que nos... Sem dúvida. O escritório vem junto dentro da bolsa, A gente não consegue mais se desconectar. Então, a partir do momento que você tem uma rede social, você precisa da atenção. Os autônomos ainda mais, né? Porque o autônomo, ele precisa vender o seu trabalho, ele precisa trabalhar, ele precisa manter essas relações, né? Essas relações sociais, essas relações profissionais. Então, ele é muito mais exigido nesse contexto, né? E aí ele tem que manter um equilíbrio, né? Nesse momento que ele pode estar vivendo até uma crise pessoal, uma crise profissional, mas ele precisa tentar manter o equilíbrio o máximo que ele pode. Manter os clientes perto, né? Também. Sem dúvida, sem Né, dúvida. para não afastar. E a gente já passou por algumas outras crises, ou algumas várias. Essa é diferente, vocês acham? Eu acho que sim, em função das redes sociais. O que acontece de diferente nas redes sociais do mundo online e do mundo offline, né? As situações podem ser parecidas, podem ser as mesmas, mas no mundo online elas são potencializadas. Exatamente. Então, de uma forma onde as pessoas nem ficariam sabendo de alguns fatos, de algumas questões, elas ficam sabendo e elas vivem aquele terror naquele momento e talvez se gere até um excesso, né? Porque um excesso de informação também desinforma, mas um excesso também causa temor, né? E esse excesso também, ele pode... a pessoa precisa
precisa ter um pouquinho de cautela, né, em função desse excesso de informação. Inclusive informações, né, que não são verdadeiras, né? São compartilhadas. E a pessoa nem lê, vai compartilhando. Mas é pela instantaneidade, pelo excesso de rapidez, né? Antigamente a gente checava todas as informações, nós jornalistas, né? Checou a fonte, checou a informação, quem é que falou, quem é que disse? Hoje a gente não tem mais tempo. A gente não tem controle, quer dizer, não que a gente tenha que ter o controle, mas a informação circula livremente sem essa checagem. As pessoas compartilham sem checar, não fazem o que o jornalista faz, né? Que é checar a fonte ou a data, né? Ou a data daquele texto, a data daquele comentário. O autor. Às vezes é algo tão antigo, o autor, né? Marta Medeiros, que o dia em outro contexto, né? Também sempre lembro dela, né? Ela e o Arnaldo Jabor. Ana Paula, vamos repetir o serviço, então, quando é a tua palestra? Vamos, é dia 30 de setembro, né? Das 8h30 ao meio-dia. A gente vai receber as pessoas com um café da manhã, de boas-vindas, né? Para um momento networking, eu acho que é mais do que necessário, né? Sem crise no café da manhã. Sem crise no café da manhã, muita alegria, né? Vai ser um momento, claro, vou passar um monte de conteúdo, um monte de informação, um monte de dica, um monte de orientação, mas as pessoas também vão ter um tempo no final para fazer perguntas, enfim, vou estar à disposição sempre. Então, as informações para contar estão aparecendo. Onde será a palestra? A palestra vai ser no Platinum Tower, Carlos Gomes 700. Tem um auditório lindíssimo dentro do prédio. Tá certo, então, Ana Paula, muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Tá bom. Fernanda, muito obrigada pelas suas novidades e boa sorte, boa viagem. Obrigada, semana que vem conto tudo. Aproveita, traz bastante notícia pra gente. Rock in Rio, que bacana.